E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero falar de um assunto assim que tem me afetado mais diretamente desde que eu comecei a colecionar quadrinhos, né? Se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu não coleciono quadrinho há muito tempo. E assim, eu quero falar sobre os tiozões chatos que colecionam quadrinhos há 30, 20 anos e que, sinceramente, enchem o saco pra caramba e quer ficar cagando regra em tudo que é em relação a quadrinho. Não importa se ele nunca te deu um centavo para você comprar revista, mas ele tem que dar a opinião dele, tem que ficar ditando regra sobre como é o colecionismo de quadrinho, porque como ele colecionava nos anos 80, você tem que fazer do mesmo jeito hoje. E bem, o ponto que eu quero colocar é justamente fazer essa relação aqui de troca temporal mesmo, e de como as coisas evoluem e como essas pessoas não querem que o formato de colecionista de quadrinho não evolua junto deles. Que é o seguinte, uma coisa que eu vi que essa galera que é de uma geração anterior vive criticando é a relação de guias de quadrinhos, né? Que eles falam, não, porque você não pode ficar vendo guia de quadrinho, você tem que ler do seu jeito, você tem que montar a sua cronologia, você tem que saber o que você tem que ler. Mas poxa, pera aí, velho. Eu nunca li um quadrinho. Como que eu vou começar da forma certa? Aí eles falam, não, mas não existe forma certa. Você começa de qualquer lugar, independente. Quando eu lia lá nos anos 80, eu ia pra banca e dava lá, comprava um formatinho e lia uma história que eu não sabia direito, lia histórias cortadas porque Abril não publicava nada e dava tudo certo. Tudo bem, dava tudo certo, né? A gente tá falando de uma coisa que acontecia há 30 anos atrás, 20 anos atrás. E beleza, que bom que você, né, conseguia ler isso tudo naquele tempo, entendia as coisas, apesar de que eu vi muitos relatos de pessoas que liam quadrinhos nessa época que dizem que muitas coisas elas só vieram a entender agora, né, que vieram reler em uma nova publicação e tudo, e agora, lendo cronologicamente certinho, consegui entender. Mas o que eu quero falar aqui é que o que essas pessoas não entendem ao criticar guias e tudo mais é que não apenas os formatos de publicação mudaram, né? Hoje a gente não tem mais disponível para comprar um formatinho baratinho, como a Abril publicava, né? Como a Panini publicou nesses anos 2000, não formatinho, mas no formato americano, né? A gente não tem mais isso. O formato de publicações dos quadrinhos mudou drasticamente em relação a como era na época dessa galera. E junto com o formato de publicação, o formato de consumo das pessoas que hoje leem quadrinhos também mudou. Hoje, as pessoas têm muito mais afinco porque tem muito mais informação. Então, qual é a visão de grande parte das pessoas que colecionam hoje? Por exemplo, vai lançar a série do Demolidor próximo mês. Na verdade, nesse mês, né? Que esse vídeo está sendo gravado em março. A pessoa, ela quer pensar, poxa, mano, como foi que começou a história do Demolidor, né? Quais são as histórias massa do Demolidor? Ele não quer pegar, abrir o site da Panini, pesquisar Demolidor e comprar uma revista aleatória, porque às vezes vai vir uma informação tão fragmentada que ele não vai conseguir entender qual é a pegada do herói ali, com aquele negócio fragmentado. Então, os guias, eles estão hoje presentes, né? E as formas, até como os criadores de conteúdo fazem os vídeos em relação à leitura de quadrinhos, eles estão aí para saciar essa demanda das pessoas que hoje não gostam mais de pegar histórias picotadas, né? Elas gostam de pegar guias porque elas gostam de entender onde começou um pedaço, como ele se desenvolveu e como ele terminou, né? Por exemplo, eu, por um tempo, estava buscando como ler Vingadores, né? Aí eu comecei a ler a coleção clássica do Vingadores, né? Que é bem do início mesmo, mas aquilo não me pegou muito, porque é muito datado, apesar de ser a ordem cronológica para se ler. Mas pelo tempo é uma leitura bastante datada. E até você aí que é de uma geração passada vai concordar comigo que por muitas vezes pode ser uma leitura difícil de fazer, principalmente se você é iniciante. Então, procurando guias, eu achei a fase do Brian Michael Bendis de Vingadores, que é que eu tô lendo e que me serviu muito mais. Por quê? Eu consigo ler um início, né, bem concreto, que começa ali no Vingadores A Queda, que apesar dos pesares, ele não te exige um background tão grande, tem um desenvolvimento bacana e o Brian Michael Bendis termina de escrever. Se você for levar em consideração a opinião dessas pessoas que ficam criticando os guias, que não, você tem que ler, tem que começar do nada, no meio do nada e se orientar, cara, isso muito mais desestimula
as pessoas a ler quadrinhos do que ajuda as pessoas a ler. E é isso outro ponto que eu vejo muito dessa galera, que eles parecem que não querem mais que tenham novos leitores. Eu acho que essa ideia de ser contra os guias até reflete um pouco disso. As pessoas parecem que não querem novos leitores, só eles têm que ficar naquela bolha de ler quadrinhos, porque eu me contextualizei, estou lendo desde os anos 80, desde os anos 90, e essa galera mais nova aí que tá querendo guia é tudo idiota, que não sabe ler quadrinho e tudo mais. Bem, eu acho que as editoras entenderam, né, o mercado, de como hoje as pessoas buscam quadrinhos e como elas consomem, né, a forma de consumir quadrinhos mudou bastante. E só você que está preso aí nos anos 90 não entende que hoje as pessoas leem quadrinhos de uma forma diferente.